Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos treinadores do Sofá. Este episódio 3 vai ser especial porque vamos fazer uma antevisão a um jogo muito especial da época. Como sempre, estou aqui com o nosso Lídio e hoje temos uma convidada especial. Muito bem-vinda, Clara Maria Oliveira. Muito obrigado por teres aceito o convite. Olá a todos que estejam a ouvir e muito obrigada pelo convite. Estou pronta para falar de futebol, sempre que for qualquer desporto, mas futebol principalmente acho que é sempre um gostinho especial falar dele. Lídio, os nossos espectadores e ouvintes já viram qual é que é o tema do episódio, mas podes sempre falar um bocadinho sobre ele. Obrigado por teres-me passado a bola então, Diogo. Hoje vamos então falar sobre a antevisão à final de Champions, que será disputada no domingo, no próximo domingo. Vai ser um jogo muito importante para tanto o Manchester City como para o Inter de Milão. O City, 0 Champions, o Inter de Milão tem 3, uma que já foi ganha com José Mourinho. Será que a equipa italiana, que neste momento está a ser tutelada por Simone Inzaghi, já ganhou duas equipas portuguesas esta temporada para chegar a esta dita final, o Porto e o Benfica? Será que vai conseguir parar esta máquina super oleada de Pep Guardiola do City? Só vamos saber ao ver, mas aqui vamos fazer a nossa antevisão. Clara, traz a bola para começar, para dar o pontapé de saída nesta antevisão. O que é que achas desta final? Quem é que achas que vai ganhar? E pontos importantes nestas caminhadas. Ora bem, dás-me logo a honra de começar e provavelmente vamos esquecer de algumas coisas, porque esta final tem tanto de esperada como inesperada, porque a certo ponto nunca. Quem diria em setembro, no início do ano, que íamos ter um Inter na final da Champions? Isto era improvável, mas Uhum, uhum. a partir do momento em que começaste a ver o sorteio, até o próprio Benfica, quando vimos aquele sorteio que tinha um Nápoles, um Milan e um Inter, já sabíamos que íamos ter um finalista inesperado de qualquer forma. E neste caso o Inter teve uma tática que ao início, quando vimos aquele jogo com o Porto, parecia que o Inter era a equipa mais fraca dos quatro, e é incrível Uhum. como eles deram a volta por cima e conseguiram colocar esta equipa muito bem oleada, quase em paralelo com o City, mas acho que mais defensivamente. O Inter tem sido uma grande máquina e tenho gostado muito de ver este Inter a jogar, apesar acho que nem toda a gente achava isto no início da época, porque até se formos a ver na Série A, o Inter teve tudo menos bem, e então acho que esta Champions foi mesmo uma forma do Inzaghi dar um cunho pessoal na sua equipa, fez algumas mudanças e alguns jogadores estão a jogar muito melhor na Champions do que na própria Liga Italiana. Temos o caso do Di Marco, que acho que para mim tem sido um dos grandes casos disso, que nesta Champions tem feito grandes exibições, e o próprio Onana, para mim, tem sido não é o melhor guarda-redes desta Champions, mas estará lá muito perto. Ele tem sido um distribuidor de jogo, então no jogo do Inter, no Estádio da Luz, foi inacreditável ver como o Onana conseguiu romper logo a primeira linha de pressão do Benfica, e eu acho que muito deste sucesso do Inter foi mesmo por aí. Conseguir romper linhas, conseguir colocar os adversários, conseguirem sair para o contra-ataque. Tem sido muito bom ver o Inter nesta Champions, ao contrário do que tem sido na Série A. E quando falamos do City, lá está, eu acho que se formos ver o início das Champions do City, o próprio início de temporada não foi o melhor, até puseram o próprio Arsenal a sonhar com a Premier League, porque aquele início de temporada do City não foi o melhor. Depois, pós-mundial, sai o Cancelo, a linha de 3 é muito mais notória, o próprio Stones torna-se quase um Busquets ao lado do Rodri. É um jogador que sai muito bem na primeira fase de construção, quem diria, porque acho que todos nós não diríamos que o Stones tinha uns pés tão bons, não sabia distribuir tão bem jogo. Acho que ainda tem muito que melhorar nesse aspecto, mas a forma como ele volta atrás, como ele consegue fazer a linha de 4 e o City consegue de repente colocar o Kyle Walker na lateral, são tudo nuances táticas que este City consegue fazer com que seja muito difícil travá-los. Vimos um Real Madrid no Bernabéu que provavelmente poderia ter vencido. Acho que aquela segunda parte foi o que tivemos mais perto de ver o City a quebrar,
mas acho que no cômputo geral este Manchester City é a melhor equipa a jogar neste momento no futebol europeu e acho que vai acabar por vencer esta final, mas acho que já estou a falar demais, deixo-vos com a vossa opinião. Ora, eu acho que tu focaste em alguns pontos importantes, que é o Inter, uma equipa muito defensiva, com 2 ou 3 jogadores que se apresentaram acima da média. Esta, para a antevisão, para mim, acaba por ser abençoado o facto de termos o Inter e o Manchester City, porque são das duas equipas da Champions que eu mais vi jogar. O Inter, porque acabou por defrontar duas equipas portuguesas, e depois nas meias finais acabei por ver os jogos todos, e o City porque eu simplesmente sou um confesso fã do Guardiola, do Bernardo, na altura do Cancelo, o Ruben, o Ederson, acabo por poder acabo por ser um apaixonado pela equipa do City e de ver vários jogos, tanto na Premier como na Liga dos Campeões. E eu posso dizer que o Inter surpreendeu o facto de ter chegado aqui, porque sobreviveu ao Porto. Pelo contexto da temporada, acaba por apanhar um Benfica em baixo de forma e acaba por passar tranquilamente a equipa do Benfica, com esse ponto importante, o Onana, que é o meu jogador em destaque na equipa do Inter, acaba por fazer uma exibição monstruosa no Dragão, uma exibição monstruosa frente ao Porto em casa, em que o Porto podia muito bem ter ganho no Giuseppe Meazza, em que o Onana acho que faz 2 ou 3 defesas quase em cima da linha, até sentado no chão consegue defender. Frente ao Benfica, na Luz, consegue também fazer 2 defesas milagrosas, mesmo à minha frente, para evitar que o Benfica chegasse ao golo, e que talvez na altura podíamos estar a falar agora podíamos estar a falar de uma final completamente diferente. E acaba depois, não é tão preponderante na meia final porque o Milan não permite isso. O Milan acaba por não conseguir fazer pôr o Onana à prova por todos os fatores e mais alguns. O Inter dominou a eliminatória, ganhou por 3-0 no conjunto das duas mãos e acaba por chegar à final merecidamente. Do outro lado, temos uma equipa que, como tu disseste, não começou muito bem. Havia muitas críticas ao Guardiola porque não sabia introduzir Alan no seu modelo. O Alan não era para o seu modelo. Ora, eu acho que este homem consegue calar todas as pessoas e mais algumas com a forma, às vezes até um meme, que ele pensa demasiado. Ele não pensa demasiado, ele pensa aquilo que é certo e como pode melhorar a equipa, e eu acho que nunca vi uma equipa mais completa do que esta equipa do City. Consegue ferir qualquer equipa, tanto a jogar curto como a jogar longo, sabe fazer pressão alta, sabe defender em bloco baixo, que mesmo com aquela gente toda a atacar, é incrível a forma como ele inventa um novo modelo de jogo, quase emular os grandes cérebros de FM que inventam táticas para tornar as saves interessantes, e Guardiola faz o mesmo na vida real. Tem a linha de 3 centrais com o Walker sobre a direita, que depois acaba por subir para se tornar um lateral, o Stones a médio defensivo, que desce para se tornar um central, o Akanji, que joga do lado esquerdo e com a capacidade de jogar a lateral, e o único jogador que acaba por ficar sem a mesma posição é Rubén Dias, que é o patrão da defesa e que já toda a gente sabe que acabou por já está outra vez na sua melhor forma, e quando Rubén Dias está na sua melhor forma é o melhor central do mundo, e acaba por tornar esta equipa muito, muito sólida. Depois, todos os jogadores participam na construção, todos os jogadores se disposicionam, todos os jogadores têm liberdade criativa, e mesmo havendo uma tática muito segura de posse de bola, o Manchester City consegue dar liberdade aos seus jogadores, com um De Bruyne, com um Bernardo Silva. Bernardo Silva que faz um jogo monumental no Bernabéu, e é muito difícil jogar no Bernabéu. E Bernardo Silva parecia que estava no recreio a jogar à bola, e acaba por ser um ponto importante nessa passagem do City à final.
são duas equipas muito diferentes. Eu quase que é 100% certo que o City vai dominar a bola durante a final e o Inter vai jogar no erro do adversário. Não são muitos os erros que a equipa do City comete. Portanto, é uma jogada arriscada, mas de certeza que nos vai pôr a ver um futebol muito interessante nesta final, com caminhadas distintas. O Inter passa talvez pela zona mais fácil da Liga dos Campeões, apanha um Porto que não está no seu melhor nível, o Benfica que não, estava na pior fase da temporada e o Milan também na sua pior fase da temporada. Enquanto o City elimina o Leipzig com média dificuldade, apesar do empate na Alemanha, atropelou por completo a equipa do Leipzig em casa e depois bate com alguma facilidade o Bayern Munique e consegue eliminar o Real Madrid de forma ultra competente. Dois caminhos muito diferentes, duas equipas muito diferentes, com expectativas bastante separadas daquilo que é a realidade de cada clube, mas acho que estamos de certeza prontos para ver uma final da Champions bastante interessante, com duas táticas que se vão encaixar bastante bem. Sem dúvida, eu acho que tanto a opinião da Clara como a opinião do Diogo são opiniões muito fortes e vai ser um bocadinho difícil eu agora dar a minha opinião por cima dessas duas, mas se há jogadores em destaque que eu tenho que apontar no Inter de Milão e que por acaso nenhum de vocês às vezes acabou por apontar, é o Acerbi. O Acerbi foi sem dúvida um patrão da defesa no Inter de Milão, é um jogador que já vem acompanhando o Simone Inzaghi desde a Lazio. Esta temporada foi um titular indiscutível dentro daquele miolo do Inter de Milão, dentro daquela defesa. É um central à antiga italiana. É parecido a Chiellini, a Bonucci. Não é um central que vai ser como o Rubem Dias ou Stones. Não é aquilo que às vezes nós costumamos a dizer, a comentar, Diogo. Não é um central moderno. É um central mesmo antiga, é um vintage. E dentro do jogo do Benfica, como no jogo no Porto, em todo o jogo da Liga dos Campeões, ele fez o seu trabalho magnificamente. Não deixou que nenhum jogador passasse por cima dele, a não ser mais rápidos e mais velozes. No entanto, conseguiu sempre sobressair-se no todo. Impôs respeito, impôs fisicalidade e era isso que precisava o Inter de Milão nessa altura. No entanto, outro jogador que está dentro do meio-campo, e ainda não se falou muito sobre o meio-campo do Inter de Milão, é Brozovic. Brozovic é um dos melhores jogadores croatas na sua atualidade, indiscutivelmente na sua seleção, a par de Modric e Kovacic. É um jogador que vem para o Inter de Milão para fazer aquilo que ele faz melhor, abrir as linhas, conseguir encontrar espaços, tentar encontrar o Lautaro Martínez, o segundo melhor marcador da Série A este ano com 21 golos. A equipa do Inter não teve a melhor temporada, sem dúvida, teve muitos altos e baixos. Simone Inzaghi não conseguiu pegar na segunda equipa de Milão da melhor forma. No entanto, eles também estão à beira de um triplete. Eles ganharam super taça frente ao Milan e ganharam há muito pouco tempo a taça italiana frente à Fiorentina. Portanto, não é só o City que vai em busca desta época gloriosa, porque apesar de muitos altos e baixos, o Inter de Milão também tem títulos. E a realidade é essa. Vai entrar com a pressão, sem dúvida. Apanhou o Porto numa altura um pouco mais fragilizada, apanhou o Benfica numa das suas piores fases da temporada. No entanto, o mérito também tem que ir para o Inter de Milão pela época que está a fazer. Ficou em terceiro lugar no campeonato. É um campeonato um pouco atípico, que em setembro nós não iríamos achar que tanto o Nápoles fosse campeão como a Lazio fosse ficar em segundo lugar. Portanto, o campeonato italiano este ano virou um bocadinho a ficha e duas equipas que se calhar não eram assim com uma grande supremacia conseguiram superiorizar-se aos grandes nomes italianos. Passando para o City é aquilo que estavas a falar, Diogo, e que a Clara também já falou. Tem jogadores enormes, são uma máquina super oleada, no início da época a crítica era que o Guardiola não conseguia pôr o Haaland a jogar no seu estilo e agora quem o vê? Quebrou o recorde de golos marcados na Premier League. É um jogador soberbo, já daqui a uns anos poderá ser o jogador com mais golos marcados, talvez, não saberemos. A carreira pode ter lesões, pode ter alguns altos e baixos, tudo pode acontecer, mas no entanto, o futuro é extremamente promissor para a Haaland e a equipa do City tem
tem um pouco aquilo que já vimos o Guardiola a desenvolver desde o Barcelona. É jogar um futebol disposicional. Qualquer jogador que o City tenha quase não tem uma posição. O Cancelo jogava à lateral, mas a maior parte das vezes aparecia dentro do centro do meio campo e acabava por aparecer a extremo. Agora claramente está no Bayern Munique, já joga um pouco um futebol diferente. No entanto, qualquer jogador que joga no City não tem uma posição assente. Todos jogam um pouco, todos têm parte na construção do jogo e é isso que torna a equipa do Guardiola mais imprevisível do que propriamente o Inter de Milão. O Inter de Milão é mais posicional, é mais rigoroso taticamente, no entanto monta uma armadilha excelente para partir no contra-ataque. E se há jogador que se tem que ter em conta dentro de um contra-ataque é Lautaro Martínez. E assim, ou Nicola Barella também, dois jogadores incríveis a disposicionar por completo equipas. No entanto, o City comete poucos erros, o Inter vai à procura desses erros, mas basta um para o Inter marcar e o City basta a pressão para marcar também. Portanto, eu acho que vai ser uma final que não se previa, mas vai ser de bom futebol. Clara, no, quais são os teus jogadores em destaque e que podem vir a decidir a final quase por si só? Eu acho que este jogo se vai decidir muito no meio campo, tal como o Lídio disse. Eu acho que temos dois jogadores no Manchester City que são Kevin De Bruyne e Gundogan, que são muito bons na contrapressão. Pressionas, mas eles também pressionam e roubam muitas vezes a bola. Algo que o Inter acho que ainda não enfrentou este ano na Champions. Vai ser algo completamente diferente para o Inzaghi conseguir travar, o que é muito complicado. Ainda poucas equipas o fizeram e algumas foi mesmo só com o autocarro e mesmo assim no fim o City consegue arranjar sempre uma forma de chegar lá e marcar. Portanto, eu acho que eu no Inter vou ter que destacar dois, posso, não estou a cometer nenhum problema. Não, Pois não. não, não. Pronto. No Inter, no Inter é como o Lídio referiu, e ia referi-los mais tarde, que é o Nicola Barella, que para mim é o meu jogador favorito neste Inter. Ele joga e faz jogar. É inacreditável. Já há muitos anos que eu o sigo e é um dos meus jogadores favoritos. Para mim é um tecnicista, mas ao mesmo tempo um jogador que vai à luta e que é muito difícil travá-lo com a bola no pé e mesmo sem, porque ele é muito forte também sem bola. E também o próprio Lautaro, porque o Lautaro, quando aparece entre linhas, a combinar com o Barella ou até o próprio Dumfries, porque o Dumfries é muito bom para quando, ao contrário do Di Marco, eu acho que, por exemplo, o Di Marco é muito bom a construir já atrás. Ele tenta muitas vezes arranjar uma armadilha de fora de jogo, enquanto que o Dumfries chega muito mais à área e cruza e apanha o Lautaro com um grande jogo de cabeça que ele tem. Principalmente depois do Mundial, acho que é extraordinária a forma como o Lautaro muda o chip e se torna um dos melhores avançados do mundo. Eu acho que ninguém diria, porque da forma como ele foi gozado durante o Mundial, e eu acho que também temos que ver os contextos, não é? Mas acho que o Lautaro, nesta segunda metade da época, para mim foi um dos melhores avançados do mundo. E acho que vai ser muito passar por esses dois, e na defesa eu também acho que vai depender muito da inspiração do Onana, como fez até agora. Passando para o City, é um bocado difícil escolher apenas um, não é? Tendo em conta o que aconteceu esta época, mas acho que tem que destacar o Gundogan, porque já sabemos que ele, quando são jogos a decidir, ele aparece sempre. Ainda vimos na FA Cup, vimos no final da temporada, ele apareceu num nível estrondoso, e o próprio, acho que ele é muito esquecido, mas o que ele faz esta época, para mim, é estrondoso, que é o Jack Grealish. O Jack Grealish faz um jogo no Bernabéu, ele não contribui muito com golos, não contribui muito com assistências, mas até o próprio Guardiola quase se ajoelhou perante ele. Ele faz um jogo que provavelmente para quem só vê os highlights não passa-lhe ao lado, mas ele vai à linha, ele vem, faz incursões pelo interior do campo, ele combina com o Gundogan, que eu acho que para mim um dos grandes motivos para que o Gundogan esteja nesta grande forma é o próprio Jack Grealish, que com bola fez uma evolução gigantesca, muito por causa do Guardiola. Eu acho que ele precisava mesmo desta época para se afirmar. É por isso que eu acho que nunca se pode colocar de fora um jogador do Manchester City, mesmo com uma má temporada. Por exemplo, o próprio Calvin Phillips para o ano pode aparecer em grande. Nós nunca podemos colocar nenhum de lado, porque o Guardiola gosta de os mimar e fazê-los, moldá-los à sua forma e
E temos o próprio John Stones, ele chega do Everton, por muito dinheiro, acho que 50 milhões mais ou menos, foi essa a verba. Foi. Ele no início, claro que era titular e tal, mas a partir do momento em que chega o Ruben Dias, ele transforma-se completamente e agora nem se fala, ele até se tornou um trinco, quase um trinco, o primeiro jogador da fase de construção. Portanto, acho que são estes os nomes, mencionei mais que um, porque é um bocado complicado só mencionar um com estas duas equipas, mas acho que vai ser uma grande final. Como o Lídio disse, eu acho que é mesmo a rigidez contra a fluidez, duas equipas completamente com polos contrários, que têm táticas completamente distintas, mas que ao mesmo tempo também se cruzam em muitas coisas. E acho que nenhuma das equipas ainda jogou contra alguém assim na Champions, por isso é que eu acho que vai ser muito interessante se ver e ver se o Guardiola não inventa, porque sabemos que ele, às vezes nas finais, temos o grande caso contra o Chelsea no Porto, ele inventou um pouco. Acho que foi das poucas vezes que eu critiquei o Guardiola, foi nessa final. Lídio, jogadores em destaque que possam decidir a final, na tua opinião? Jogadores em destaque que possam decidir a final. Bem, a Clara também já tirou um bocadinho as palavras da boca, também não é um bocadinho difícil. Se for o Jack Grealish, já é o que o Diogo me chamou durante um ano quase consecutivamente. Jack Grealish da Wish. Não porque sou bom a jogar futebol, não. Isso certeza absoluta que não é por causa disso. Eu acho que um jogador que ainda por acaso não se falou muito dentro do City é o Bernardo Silva. Eu acho que o Bernardo Silva é sem dúvida o jogador que vai decidir, e se calhar era isso que o Diogo ia dizer, mas pronto, já tive também essa possibilidade. Eu acho que o Bernardo Silva é um jogador que é muito fundamental dentro da equipa do City. Se acho que há jogador que seja fundamental na equipa do City é o Bernardo Silva, e nem sempre é visto dessa forma. Porque é um jogador que, tal como o Nicola Barella, faz jogar, mete a jogar, joga, se for preciso a médio ofensivo, se for preciso joga a extremo, se for preciso deste no campo a jogar a médio centro. Eu acho que se há jogador que moldou-se muito bem à tática do Guardiola foi o Bernardo Silva, e cada vez mais nota-se isso quando ele joga. É uma fluidez enorme dentro de campo, joga com alegria, é um verdadeiro mágico. Mas também temos o Ruben Dias e também temos o Ederson. O Ederson se calhar é o guarda-redes mais moderno que temos hoje em dia, joga bem com os pés, consegue pôr um passe no Haaland se for necessário para desbloquear o jogo, e é isso que eu acho que o Inter ainda não tem para desbloquear o jogo todo. Joga assim num sistema de 3 centrais, joga assim com pontas de lanças rápidos, joga assim com médios muito bons taticamente, mas era isso que estavas a dizer, Clara. Será que eles, com a contrapressão do Gundogan, do Kevin De Bruyne e do Rodri, será que eles vão conseguir sobressair? É sempre um bocadinho difícil saber isso, mas quando uma equipa joga num bloco de baixo, puramente italiano, que é aquele tipo de futebol Catenaccio. é o Catenaccio o Catenaccio que eu utilizei bastantes vezes no Football Manager, mas não será aqui para jogar contra certas equipas. No entanto, na vida real, o Catenaccio em finais é o melhor estilo tático que se pode ter. É um estilo que se molda muito bem à pressão. Nós já vimos o Mourinho a ganhar finais com o Catenaccio e mais precisamente com o Inter de Milão. Portanto, se há equipas que são difíceis de ganhar e às vezes até dá aquele ódiozinho de ver em finais a equipas italianas, porque se for preciso o City vai massacrar durante 90 minutos, mas o Inter de Milão só vai precisar de um minuto na compensação para marcar um gol e está decidido. E é isso que às vezes as equipas italianas trazem-nos. Não vai ser como o Nápoles. O Nápoles, se calhar, neste momento, das equipas italianas, tal como a Atalanta, são as equipas mais modernas que vemos dentro do campeonato italiano. E se há a equipa que, se calhar, o Inter, dentro de competições internas, já enfrentou semelhante ao City, mas não muito, foi mesmo o Nápoles, porque o Nápoles também tem uma equipa com jogadores extremamente criativos, jogadores que vão correr atrás da bola, vão fazer a contrapressão, e se eles foram campeões por uma razão, e foi pelo bom futebol que praticaram. No entanto, não são o City. O City tem no banco, tem um banco de estrelas, tem um 11 inicial que podem se dar ao luxo de trocar com o seu banco, podem trocar o Haaland com o Alvarez para dar ainda mais profundidade ao seu ataque, para dar mais velocidade. O Alvarez acaba por quase jogar como um falso 9, o Haaland joga como um ponta de lança fixo, com uma velocidade acima da média. Portanto, nós vamos ter uma equipa que a fluidez tática contra uma equipa com rigor, mas vai ser um jogo que vamos estar todos pregados ao sofá, vamos ser verdadeiros treinadores do sofá e vamos estar a ver tanto o Guardiola como o Inzaghi
a ver se algum vai inventar-se. Eu acho que ninguém vai, o que não vai inventar vai ser o Inzaghi. Eu acho que Isso acho que não. apostava as minhas fichas todas lá já no Inzaghi, em que ele não irá apostar em nada. Se apostar é porque alguém teve uma lesão e mesmo assim é capaz de não apostar mesmo assim. E vai ser um jogo muito, muito interessante. O Inzaghi nunca perdeu uma final. Portanto, vai ser interessante. O Guardiola já. Mas pronto, também não podemos olhar para esta estatística desta forma, visto que o Guardiola tem uma equipa acima da média e tem um investimento brutal no City e o Inzaghi não tem no Inter de Milão. O Inter de Milão é uma equipa que neste momento ainda não fez investimentos muito grandes, tal como já fez o Manchester City. Mas eu já disse isto mais do que uma vez. O Diogo sabe que a minha equipa europeia preferida, não é preferida, mas que eu admiro mais é o Bayern Munique. Portanto, se o City consegue ganhar ao Bayern Munique, para mim consegue ganhar a toda a gente. E vocês falaram em alguns jogadores, a Clara falou no Jack Grealish, é que eu sou fã, confesso, e que sempre disse, esperem pela a sua melhor versão no City, porque toda a gente gozou com os 118 milhões que se gastou num jogador que depois não deu nenhum fruto na sua primeira época. Mas eu sempre disse, tenham calma, este é um jogador absolutamente espetacular, fenomenal, que o Guardiola vai dar, vai mimar, vai moldar e vai tornar num jogador especial. Eu tenho, o Lídio mencionou no Rodri, o Rodri que é para mim o melhor médio defensivo do mundo. Que jogador absolutamente incrível. Que o Guardiola e humilde, e que o Guardiola desencantou e que ninguém achava que ia ser importante. E quando diz quem é que vai substituir o Fernandinho, quem é que vai substituir o Fernandinho, ele já lá está, ele já lá estava. Rodri, absolutamente espetacular e é um jogador muito importante no meio campo do Manchester City. Mas para mim o jogador mais incrível que vai decidir, que pode decidir esta final, é o KDB, Kevin De Bruyne. É um bolador que ainda não recebeu a sua bola de ouro. E eu acho que este é o ano ideal para ele se afirmar como o melhor médio do mundo, que já o é, na minha opinião. Há muitos românticos que gostam do Modric, mas Kevin De Bruyne está noutro nível, noutro patamar, desencanta golos, assistências, como se não fosse nada. É consistente ano após ano. E eu acho que esta é a final da afirmação do Kevin De Bruyne. Pode não aparecer muito, mas é um jogador que vai lá estar para resolver um momento complicado, seja a nível individual, porque quer queiramos, quer não, ele sabe driblar, quer com um passe espetacular para disposicionar uma defesa, ou então com um remate indefensável que, apesar de o Onana ser um jogador que eu destaquei e que pode vir a decidir a final, não sei se o Courtois não conseguiu defender, será que o Onana vai conseguir defender uma bomba do Kevin De Bruyne? Eu acho que Kevin De Bruyne é incrível. Outra coisa que o Lídio mencionou, o banco do City. Phil Foden, Riyad Mahrez, Julian Alvarez. O Ake pode vir muito bem trancar a defesa, que ele ainda ontem entrou na final da FA Cup para ir trancar a defesa e ainda acabou por fazer um corte importante. O City tem 2 11 iniciais e esses 2 11 podiam ganhar a Premier League. Ganharam! E só fazer aqui também uma breve analogia àquilo que eu comparo este City. Não é o mesmo desporto, nem é mesmo em desporto em si, é quase os Monsters de basquetebol. É que tem um inicial brilhante, um banco ainda mais brilhante, e se for preciso vão ter uma equipa B ainda mais brilhante. Portanto, eu acho que este City está perfeito para a prova milionária. São milionários perfeitos para uma prova milionária. Eu continuo a dizer que este City é das equipas mais completas que eu já vi jogar. Eu não me lembro de ver uma equipa mais completa com o domínio. Barcelona. Nem o Barcelona do Guardiola consegue bater este City do Guardiola, porque é mesmo muito completo. Todos os fatores em campo que possam decidir um jogo eles conseguem dominar. Olhando para o Inter, ninguém mencionou isto, mas há um senhor na frente de ataque do Inter que tem 37 anos. O Edin Dzeko. E que jogo que ele fez contra o Milan. Um excelente jogo que fez contra o Benfica.
Ex-jogador do City também. Ex-jogador do Não City, podemos perceber. Edin Podemos esquecer Dzeko. isso. Ele sentou o Lukaku. Portanto, vamos ter isto em mente. Ele sentou o Lukaku. E está a fazer uma época muito boa e que eu acho que pode vir a ser um fator importante para a equipa do Inter, que é o Dzeko estar em boa forma e conseguir desencantar um golo no pouco espaço que Rúben Dias, Stones, Rodri, Akanji e Walker podem dar dentro da grande área. É esse rato de área que é de facto Edin Dzeko que pode vir a mudar a final. Falaram no Lautaro, falaram no Barella. O Lautaro, lá está, o contexto pós-mundial foi perfeito para ele se afirmar, e depois de toda a gente quase criticar o Lautaro até ao fim do mundo só por causa de prestações não tão bem conseguidas no Mundial, mas são contextos diferentes. O Cristiano Ronaldo não teve bem no Mundial. O Messi não foi espetacular no Mundial, apesar de, obviamente, de ser o Lionel Messi. Poucos jogadores conseguem, numa prova tão pequena, tão compacta, conseguem se destacar. O Lautaro não conseguiu isso, mesmo tendo tido as oportunidades, mas ao longo da época tem sido um jogador sempre em crescendo, sempre a aparecer cada vez mais, a ser o capitão do Inter, e que carregou a equipa em certos momentos, especialmente no jogo de segunda mão, frente ao Milan, em que ele faz o golo. E que atira a Inter para a final da Liga dos Campeões com muita frieza, com um jogo muito bem conseguido, e é um jogador que no contra-ataque, porque é assim que vai jogar o Inter, quase certeza, não vai ser perdulário, quase certeza, e que será um jogador muito importante a ter em conta. Passemos para o outro fator, para além desta final da Champions, porque já analisámos bastante, qual é que é a vossa equipa de desilusão desta prova? Existem várias. A minha está assente no hype que teve. Mais ou menos do Barcelona. O Barcelona, para mim, depois da época passada ter começado de forma... Acho que não há palavras bem para descrever aquele início da época, em que estava em sétimo lugar da La Liga, vai à Luz perder por 3-0. Acho que poucas palavras conseguem descrever o Barcelona do início da época passada, como talvez horrível. E depois, com a entrada de Xavi, foi quase colocado num pedestal ao nível de Guardiola, porque vai mudar por completo esta equipa e vai ser diferente, e agora é diferente. O Barcelona foi para a Liga Europa. Ok, tivemos a Juventus, mal, que foi banalizada pelo Benfica, pelo Paris Saint-Germain e até mesmo pelo Maccabi. Acabou por ir até se não fosse o Benfica ter entrado em modo Super Saiyan no último jogo da fase de grupos. Acho que a Juventus podia muito bem ter ido para quarto lugar e nem sequer ter ido à Liga Europa. Mas o Barcelona, pelo hype todo que tinha, para mim é a equipa de desilusão. Ficou em terceiro, atrás deste Inter, que não estava nas melhores das suas fases no início da época. É banalizado pelo Bayern Munique outra vez, mas isso acho que já é uma constante da Liga dos Campeões todos os anos. Essa é a minha equipa de desilusão. Para mim, eu tenho duas equipas de desilusão, mas se calhar uma delas vai ser apontada pela Clara, portanto eu não vou dizer essa. Vou dizer aquela que eu acho que não teve aqui muita relevância, foi o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ficou em último lugar num grupo com o Porto, com o Clube Rouge que passou e com o Bayer Leverkusen. Portanto, sim, o Barcelona, com todo o hype, é uma equipa de desilusão, mas não é mais equipa de desilusão que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, no grupo em que estava, poderia facilmente ter passado em primeiro lugar. Claramente que o Porto, sem dúvida, que é uma grande equipa e sempre que chega à Champions dá as suas graças e é uma equipa mesmo preparada para esse tipo de pressão, mas uma equipa como o Atlético de Madrid, que reforçou-se muito bem, tem jogadores muito bons, ter ficado em último lugar apenas com 5 pontos,
não faz sentido. Claramente que vemos a equipa do Atlético de Madrid a ficar em terceiro, está neste momento em terceiro lugar na Liga Espanhola, uma equipa que tem Oblak, uma equipa que tem o Stevan Savic, um jogador que já foi do City também, aqui a referenciar, Stevan Savic já foi do City, e se eu não estou em erro também já foi do Inter. Portanto, tem jogadores muito bons como o Rodrigo De Paul, como o Axel Witsel, o Ángel Correa, o Griezmann e, outrora, teve o João Félix, não é? Portanto, uma equipa que tem jogadores muito bons, consegue construir bem e durante muitos anos foi uma das melhores equipas espanholas a ficar em último lugar no grupo. Eu acho que isso é sim uma verdadeira desilusão, porque o Barcelona teve o hype, sim senhora, mas ainda continuou para ir para a Liga Europa, e se calhar na Liga Europa, que já tínhamos falado no outro dia sobre isso, Diogo, se calhar esta edição da Liga Europa que vimos este ano foi a edição mais complicada, com equipas muito fortes, equipas imprevisíveis, Barcelona, United, Juventus, Arsenal. O Arsenal no seu apogeu máximo esteve na Liga Europa. Eliminado pelo Sporting. Eliminado pelo Sporting. Portanto, nós temos que ter isto em conta. São equipas que sim podem ser consideradas desilusão. A Juventus em si também pode ser considerada uma desilusão, mas para mim é o Atlético de Madrid sem dúvida. Clara. Faltou, não é? Eu acho que não sei se é polémico, mas para mim a desilusão, e até nem acabam por ser campeões, mas para mim é a desilusão ao Bayern. Eu sei que apanhou o City, eu sei que apanhou o City e foram muito bem eliminados, mas para mim é desilusão porque em termos defensivos foram simplesmente horrendos, principalmente contra o City, aquele primeiro jogo em que perdem 3-0, o Bernardo dá cabo do Pamecano, dá cabo do Alphonso Davies, e é uma equipa que nós estamos sempre à espera, porque já nos demonstrou em anos anteriores que é muito forte, que é muito sólida, com o Kimmich na pressão, que nós estamos sempre à espera que o Bayern seja uma equipa que não dê hipótese, ou pelo menos não dê aso a goleadas e a momentos assim tão dispares do que já nos habituou. Muito sólida, muito sólida. Eu acho que o Bayern falta-lhe claramente um homem da área. Depois de ter perdido o Lewandowski, acho que ainda não conseguiram acertar com a tática em si. Claro que a mudança do Nagelsmann para o Tuchel, para mim, eu ainda estou a tentar perceber, porque o Nagelsmann é um treinador magnífico e eu acho que toda essa mudança ainda é um bocado difícil de entender para todos, menos para os responsáveis do Bayern, mas pelos vistos até o Oliver Kahn, todos esses masterminds já foram embora. Portanto, acho que o próprio Bayern já percebeu o que fez e para o ano acho que podemos esperar uma equipa muito mais sólida, uma equipa muito melhor em termos de individual, porque podem perder o Kimmich, mas acho que vem a caminho o Declan Rice, poderão ir buscar quem sabe o Harry Kane, não sei, já estou em... Ou o Vlahovic à Juventus. Acho que pode acontecer. Exato. O Vlahovic à Juventus, acho que por acaso era um bom contexto para ele voltar a ganhar confiança no Bayern, porque ia ser o único, enquanto que na Juventus eu acho que há ali vários fatores mentais, principalmente, que não o deixam fazer o que ele fazia na Fiorentina, mas acho que, lá está, o Bayern para mim é uma desilusão mais por esse banho de bola que sofreu do City. Como nós falámos neste episódio todo, acho que me ia um pouco contrariar dizendo que o City era uma má equipa, mas o City, o Bayern num ano normal poderia completamente eliminar este City, mesmo com todos estes jogadores fantásticos que tem. Portanto, é mais por isso. Eliminam bem o Paris Saint-Germain, mas o Paris Saint-Germain já é uma desilusão, nós já estamos à espera de quando é que o colapso vai acontecer. Acho que esse era o nome mais fácil de dizer de desilusão devido à equipa que tem, mas acho que era um pouco nos repetirmos. Acho que já estamos à espera. Eu vi o PSG ao vivo, eu fui ver o Benfica PSG e para mim não foi desilusão. O PSG Exato, é isso. não joga assim tão bem. É para quem vê o futebol pelo sofá score, não é? O PSG tem o Mbappé, tem o Messi, tem o Neymar. Como é que eles foram eliminados tão cedo? Mas depois vais ver o jogo e afinal havia outra, não é verdade? Por isso é que eu pus aqui o Bayern, chega aos quartos, é eliminado por um City num rol compressor completamente.
mas para mim é uma desilusão. Claro que também podia ter mencionado o Atlético, para mim é sempre uma desilusão, mas já sabemos que eles e a Champions não há uma boa relação. Para mim, eu acho que o Atlético devia fazer como o Sevilha, começar a descer para a Liga Europa e fazer aí a sua competição. Mas fica assim. O Sevilha, de facto, eu estava aqui a ver, eles estavam no grupo do Manchester City. Eles fizeram de propósito. Não me venham com coisas, mas eles fizeram de propósito. Porque já sabemos. Eu virei-me para o E meu para o pai. ano fazem o mesmo. Para o ano fazem o mesmo. Eu virei-me para o meu pai quando o City estava na Liga Europa e eu disse: vamos pôr dinheiro no Sevilha. O Sevilha. O Sevilha, vamos pôr dinheiro no Sevilha porque eles vão ganhar. E o meu pai: não. E eu: está bem, então pronto. A gente depois vê. É certo como a água. Está certo. Mas há uma coisa interessante e aquilo que tu pensava que ias referir, por exemplo, o PSG, porque, pronto, o PSG. Mas é exatamente a mesma coisa, é um bocado repetirmos. É sempre a mesma. O PSG é aquilo, é all reliable. Já sabemos que o PSG na Champions não vai a lado nenhum. 2 anos consecutivos assim nos oitavos. Exatamente. E eu acho que o problema do PSG, e durante muitos anos também foi o mesmo problema do City, que é investir para ganhar. Mas não importa como, não é? Pois. Exatamente, não importa como. Por exemplo, o Galtier está lá há um ano. Eu não acho que o Galtier um mau treinador. Eu acho que o Galtier é um treinador muito sólido. Só que quando tu metes um treinador, por mais sólido que seja, num balneário de estrelas, como o Mbappé, eu acho que o contrato, e isto é agora estamos a desviar-nos um pouco da antevisão, mas é um pouco a minha opinião. A partir do momento em que se dá a um jogador quase um contrato como fosse um diretor desportivo que escolhe quem entra, escolhe quem sai, escolhe quem é o treinador, aí é o primeiro erro crasso. E durante muitos anos, isto mais uma vez não é no futebol, na NBA, falava-se muito que o LeBron James, por cada equipa que se passava, ele era o GM, era o General Manager da equipa. E a realidade é isso, tornou-se realidade num contrato para o Mbappé. E ele não tem ainda a capacidade necessária para pensar dessa forma. Ele claramente só vai pensar nos seus atributos, vai pensar na forma como é que ele vai conseguir suceder como jogador individual e não como um jogador coletivo, porque é isso que a equipa do PSG é. Não é uma equipa coletiva, é uma equipa cheia de individualidades e no final, se for preciso alguém para resolver o jogo, é verdade, tem o Mbappé, tem o Neymar, tem o Messi, e se for preciso ainda Agora tem milhões de jogadores, agora já não, e se for preciso ainda tem milhões de jogadores dentro do banco ou mesmo dentro do seu 11 inicial que vão decidir esse jogo. No entanto, não é uma equipa coletiva, não é um City. O City durante muitos anos também não foi uma equipa coletiva. O Bayern Munique sempre foi uma equipa coletiva e foi preciso este ano para tornar-se uma equipa de estrelas e individualidades. Para mim, uma das maiores desilusões, eu concordo contigo, claro, é o Bayern Munique e ter ganhado a Bundesliga foi completamente incompetência do Dortmund. Pois. Foram os dois incompetentes à espera de quem era o menos incompetente. Este ano foi. Exatamente. A Bundesliga foi a primeira liga portuguesa de 19-20, em que nem o Benfica nem o Porto queriam ganhar. Era ver quem é que era mais incompetente naquela reta final. E pronto, eu acho que foi igual. E de facto é isso. O Bayern teve tantas coisas inexplicáveis como a saída do Lewandowski e não vão buscar um jogador, utilizam o jogador culto Choupo-Moting. O Choupo, eu ainda me lembro do Choupo-Moting no Stoke City e lembro-me na altura de dizer assim, bem, ele chegou ao auge da carreira. Não, ele foi para o PSG, foi para o Bayern Munique, ainda vai à seleção alemã também. Eu acho que é aquele meme. Acho que é camarunês. Espera, deixa-me ver. Acho que é. Eu acho que é aquele. É sim senhora. Ele naturalizou-se camarunês. O Choupo-Moting é aquele meme dos soldados e está lá um palhaço. Como é que aquele está é o Peter ali? Griffin. Como é que ele está ali? Eu não consigo perceber, eu não vejo nada de especial. Ele marcou 17 gols esta temporada, não vamos... Mas está no Bayern Munique! Ele está no Bayern Munique, se ele não marcar 17 golos com aquela equipa... Eu acho que até nós podíamos pôr o Seferovic no Bayern Munique. Ele marcava 17 golos. O Seferovic falhava 25, mas marcava 17. Mas pronto, não vamos estender muito mais. Posso
o seu advogado do diabo, porque eu por acaso Pode, até gosto de pode. Choupo-Moting. Eu não desgosto dele. Vamos lá ver, eu estou a brincar. Imaginem, eu entendo o mime, não é? Mas eu não acho que ele seja assim tão mau. Acho que ele tem um bom empresário, sem dúvida. Ele nunca na vida, se formos a ver o início da carreira dele, nunca na vida tinha que chegar a este ponto da carreira. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de o ver jogar. Eu acho que ele, quando está em boa forma, ele combina bem com os. Claro que ajuda a ter aqueles jogadores fantásticos atrás de si. Mas ele até combina bem. Eu acho que ele de cabeça é muito bom. Eu acho que ele não é assim tão mau. Mas lá está. O facto de ele ter chegado a este ponto da carreira é inacreditável. Eu vou-vos ler a carreira dele e vamos ver se faz sentido ele ter chegado aqui, não é? Bem, começou a sua formação no St. Pauli, mítico St. Pauli, uma equipa que já esteve na Premier League. Na Premier League não, na Bundesliga. Estou todo trocado, peço imensa desculpa. Depois foi para o Hamburgo. O Hamburgo, uma equipa que por acaso sempre gostei bastante, talvez pelo seu equipamento, mas sempre gostei. Depois foi para o Nuremberg por empréstimo, voltou para o Hamburgo B, não foi para o Hamburgo titular. Depois foi para o Mainz, para o Schalke 04, Stoke City, para a Paris Saint-Germain e Bayern Munique. Espera, Eu acho que como? Esse salto esta carreira, PSG. esta carreira, vamos ver uma coisa, esta carreira foi simulada no FM. Isto faz-me lembrar algum dos meus jogadores das cheios da FM, em que eles não jogam, mas aparece lá tipo o Inter, o Real Madrid, a aparecer e vão contratá-los. Eu, como? O que é que vocês veem aqui? Aquele jogador. penso- Todos nós temos aquele jogador que nós adoramos e queremos levar connosco, mesmo que ele não marque golos, mas está lá. É o Choupo-Moting. Eu acho que ele deve ser um Choupo-Moting. ótimo rapaz, honestamente. Se formos comparar esse jogador no FM, para mim era David Carmo. David Carmo era o jogador que levava por todo o lado e o Christensen. É isso, exatamente. Epá, eu não consigo compreender, mas pronto, cada um tem os seus gostos. Havia pessoas que gostavam, há muitas pessoas que gostam hoje em dia do Musa. Eu acho que ele é um cepo, mas que sabe rematar de cabeça. Pelo menos de cabeça ninguém lhe ganha. Agora, eu não gosto dele. A Clara gosta do Choupo-Moting, mas também acho que todos conseguimos reconhecer que ele está ao nível do Harry Claro que Maguire no que toca a empresários. Porque o Harry Maguire tem o melhor empresário do mundo, ninguém me Olha consegue que convencer não. o contrário. Olha que não. Não. Porque já vai rescindir o contrato com o Manchester United, portanto não é assim tão bom empresário. Ah não, mas é assim, o empresário meteu-o lá, ele capitaneou o Manchester United, agora se consegue continuar... 80 milhões. 80 milhões que o Leicester podia ter usado para salvar-se de ter ido para o Championship, mas Não, repara, 80 milhões, o Rubem Dias custou 72. O melhor central do mundo custou 72. acho que já está Um frigorífico, para cima. o frigorífico custou 80. Pronto, é assim. É assim, eu também vou agora ser um bocado advogado do diabo. Eu não desgostava do Harry Maguire, ok? Eu acho que o Harry Maguire no Leicester era um bom central, sem dúvida. Eu para mim, eu gostava dele no Leicester. Eu acho é que também ele chegou ao Manchester United em que... Acho que na altura, para quem fosse para o Manchester United, ninguém ia ser bom. E até hoje em dia, quem for Exato. para o Manchester United não é bom. Digam-me o que disserem. É um eu bocado acho que cemitério, não é? É, é um bocado de cemitério de jogadores, tal como o Chelsea é neste momento. Para mim, o Chelsea gastou foi à ronda de 600 milhões. o Chelsea não é cemitério, é e não se genocídio. qualifica. É que Não, eles são não, demasiados isso é o jogadores. Tottenham. Isso é o Tottenham. Não, O isso Chelsea é o tem Tottenham. demasiados jogadores. Demasiados jogadores. E agora Aquilo ainda é vão ter ridículo. o Ugarte. Vão ter o Ugarte. Portanto, Pode ser que fiquem em 11º no próximo ano. Não sei, mas eu acho que vendo uma Premier League em que o Arsenal também teve quase a ser campeão e o Manchester City superioriza-se, sem dúvida que o Manchester City tem mais do que capaz, como se costuma dizer na gíria. E eu acho que o City esta temporada começa como aquele mimo do cão e depois torna-se um Big Doggo, basicamente. Depois. Depois torna-se O um Doge. Big Doggo yeah. Super E eu acho Doge. E eu acho que nós estamos a ver isso exatamente com o City. Portanto, nós já andámos aqui um bocadinho. Acho que já andámos por outros temas, Não seria um bom- já tivemos não na seria um conversa bom de café. Não seria um bom podcast dos treinadores do sofá se não houvesse subtemas, não é? Exato, se não começássemos Exato. a divagar. Mas bem, pessoal, nós também não nos podemos estender muito mais. Vou deixar aqui uma palavra para todos seguirem a Clara nas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram, TikTok,
no YouTube. Vai estar aqui em baixo a descrição das redes sociais dela. E para acabarmos, nós vamos cada um dizer, sem elaborar a nossa previsão, quem é que vai ganhar a Liga dos Campeões. E Lídio, o resultado? começa tu. City 3-1 contra o Inter. É, eu acho 4-1 Manchester City. Clara. Eu 2-0 City, Gundogan e Haaland. Deixo já aqui a previsão já com os marcadores. Mas eu não sou muito boa. Eu disse que o Al-Sharawi ia marcar na final da Liga Europa, portanto não confiei em mim. Eu vi. Eu vi. Eu Portanto, pensei. quem ganhar o Não teve resultado- muito longe, mas pronto. Quem ganhar o resultado paga um jantar? Só assim. Quem ganhar não, quem perder. Pronto, vocês vão pagar porque eu acho que vai ficar 4-1. Hat-trick do Haaland, está dito. Mas agora, se o Inter ganhar, vamos todos chorar por um bocadinho. Vamos todos chorar. Bem, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Clara, por teres aceito o convite, por teres vindo fazer o episódio. Foi um prazer, sem dúvida. Lídio, podes acabar aqui este episódio. Bem, acaba-se como acaba sempre. Para já desejar também, foi um grande prazer ter-te aqui, Clara. Sem dúvida que eu gostei muito de ouvir-te a falar e analisar. É sem dúvida sempre um prazer ter pessoas que amem tanto o futebol e amem o desporto dentro do nosso podcast, que começou com muito carinho durante a pandemia. E agora acabo como sempre acabei, não é? Bem, continuem a aproveitar o vosso dia-a-dia. Continuem a fazer zapping, mas façam sempre zapping neste canal de YouTube com muito conteúdo bom. E fiquem no sofá, porque é a única forma de ver este podcast.